vez para mais uma mentoria comigo aqui, esse momento que a gente tem de partilha toda sexta-feira. Então, vocês são muito bem-vindos. Bom, como vocês estão vendo aí, hoje eu queria falar um pouquinho sobre igreja saudável. Eu quero partir do pressuposto que uma igreja saudável é uma igreja onde a saúde é mais importante que o crescimento numérico. Eu quero muito que vocês entendam que eu vou partir desse princípio hoje. A saúde da igreja precede o crescimento. Não adianta você sonhar com o crescimento da igreja e do seu ministério se ele não é precedido de saúde. Por isso que nós estamos prestes a realizar na semana que vem, 9, 8, 9 e 10 de abril, nossa primeira conferência desse movimento que a gente está liderando no Brasil de igrejas saudáveis. Não é qualquer tipo de igreja, é uma igreja saudável. E por que eu digo isso? Porque um dos meus mentores, pastor Mike Constantes, lá da Califórnia, que por sinal estará conosco em nossa conferência na semana que vem, se teve uma coisa que ele me ensinou, e agora eu estou fazendo a mesma coisa com vocês, aquilo que o pastor Mike fez comigo. Estou, na verdade, cumprindo uma missão que ele lançou sobre mim, o meu mentor, para que eu pudesse agora fazer isso com outros pastores e líderes e seminaristas aqui no Brasil. E interessante que eu faço com vocês a mentoria no mesmo dia que ele faz comigo lá dos Estados Unidos. E ele me ensinou uma coisa que ficou tão marcado que eu quero começar a pensar com vocês sobre isso também, tá? Porque, veja, a gente precisa ter cuidado com essa visão que a gente tem que se a igreja está crescendo, então está tudo bem. Nem sempre. O crescimento numérico de uma igreja nem sempre significa que ela está no caminho certo e fazendo a coisa certa. Porque mais do que nunca hoje, a gente tem uma grande crise no Brasil. Muita gente fazendo aquilo que dá certo, não aquilo que é certo. Há uma grande diferença entre fazer a coisa certa e fazer aquilo que está dando certo porque alguém está fazendo. Ah, eu vou fazer isso aqui porque naquela igreja que está crescendo, isso aqui está sendo feito, então vou fazer aqui também. Não é bem assim. Então, hoje eu quero falar sobre o sistema de uma igreja dirigida pelos propósitos da Bíblia. Tá? Então, nós vamos atuar aqui como um especialista nessa visão que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero ser fiel à visão, quero ser especialista na visão e construir essa mentoria com vocês para que a gente possa equilibrar e fazer com que a igreja seja saudável. E para uma igreja ser saudável, você precisa, de alguma forma, perceber que a igreja, a Bíblia diz que ela é como um corpo, gente. Isso aqui é muito sério. Quando a Bíblia ela traz a imagem de um corpo, quando a Bíblia ela traz essa metáfora dizendo que a igreja deve ser entendida e deve ser concebida como um corpo. Não sei se você sabe, mas o corpo humano ele funciona como um sistema. Nós temos vários sistemas que equilibram o corpo humano. E quando um sistema do corpo humano ele entra em desequilíbrio, naturalmente você tem no corpo a manifestação dos sintomas que revelam que o corpo está em desequilíbrio. Porque quando um sistema apenas não está funcionando muito bem, todo o restante do corpo já se sente afetado. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que a gente precisa sempre tratar daqueles que estão doentes, porque se apenas um membro do corpo de Cristo já está doente, então todo o corpo está doente. Paulo trabalha essa ideia. Então, nós temos no corpo humano o sistema nervoso, que é um sistema muito importante. Nós temos no corpo humano o sistema digestivo, que é outro sistema, além dos outros sistemas que compõem o corpo humano. Se a Bíblia ela traz como imagem fundante essa ideia de que a igreja é um corpo, é nesse momento que a gente entende porque que lá em Atos, abra sua Bíblia aí em Atos 2, 42 a 47, isso fica muito claro, gente. Ok? Por isso que um verdadeiro pastor, ele atua como um especialista de uma visão saudável.
ele constrói essa mentoria até para poder ajudar outros pastores a ter uma igreja que gera equilíbrio, e esse equilíbrio é que vai gerar saúde. E você tem que atuar como um grande especialista, onde os textos bíblicos vão revelar para nós que uma igreja saudável é uma igreja pautada em pelo menos 5 sistemas ministeriais, que eu quero trabalhar com vocês aqui também. Mas eu quero ler esse texto, porque, infelizmente, esse texto nem sempre é tão bem compreendido. É um texto que, muitas vezes, muitos só olham para ele e acabam replicando algumas ideias, quando lá em Atos 2, 42 a 47, você tem literalmente uma igreja que todos estavam sempre em comunhão, uma igreja onde sempre houve temor na alma de cada membro, uma igreja onde a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, uma igreja onde todos compartilhavam tudo que tinham, olha só o nível de comunhão dessa igreja, e a Bíblia diz que Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Quando alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, basta só levantar a mãozinha. Veja, o que é que eu estou dizendo para você? Que o que é o ethos? O ethos é o ambiente. E esse ethos, ele era composto por pelo menos 5 sistemas, assim como o corpo humano. O corpo humano, se você quiser depois, entre aí no Google ou tente pesquisar por meio dos seus aplicativos ou das suas inteligências artificiais, como o corpo humano ele só está equilibrado e ele só é saudável quando há equilíbrio e quando todos os sistemas estão funcionando muito bem. Então, a igreja primitiva, ela experimentava esse crescimento contínuo e esse crescimento persistente, porque esse crescimento, ele era desdobramento, ele era resultado de um ethos, de um ambiente que estava equilibrado. E muitas vezes hoje eu vejo pastores e líderes e seminaristas tentando encontrar uma fórmula mágica para fazer a igreja crescer, onde, na verdade, na igreja primitiva, o crescimento não era forçado, ele era natural. Por quê? Porque era um crescimento precedido por um ethos equilibrado, por um ambiente equilibrado. Esse local, esse lugar chamado igreja, esse corpo estava tão equilibrado por 5 sistemas ministeriais que, naturalmente, o crescimento ele acontecia. Então, muitas vezes, as coisas não estão funcionando. Por quê? Porque nós ainda não compreendemos quais são esses sistemas, que eu chamo de 5 propósitos. E que eu diria que esses propósitos precisam estar muito claros, porque enquanto esse sistema não for equilibrado e onde esses 5 propósitos eles não acontecem na mesma intensidade, dificilmente você tem uma igreja saudável que experimenta desse crescimento que a cada dia o Senhor acrescentava. Ou seja, o crescimento não era gerado pela igreja, era gerado pelo próprio Deus. E onde Deus gera crescimento? Deus gera crescimento num ambiente que se submete a essa fórmula. Eu não diria fórmula, porque não é uma boa palavra, mas a esses critérios ou a esses propósitos que Deus estabeleceu para a sua igreja, que quando esta igreja ela vive de acordo com esses propósitos, essas igrejas experimentam crescimento não forçado, mas um crescimento gerado pelo próprio Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele mesmo vai se manifestar a partir desse lugar equilibrado por esses 5 sistemas. Então, Jesus deixou para nós os 5 propósitos da igreja. Eu acho que você deve conhecer muito bem os 5 propósitos bíblicos que estão no Novo Testamento. Mateus 22, 37 a 40, você tem literalmente Jesus, ele trabalhando a ideia desses sistemas, e Mateus 28, 19 a 20. Basicamente, o que você tem nesses textos é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus vai dizer que esse é o grande propósito, é o grande mandamento. Segundo grande propósito, que é tão importante como o primeiro, amar o próximo como a nós mesmos. E em Mateus 28, você tem a grande comissão, onde você tem pelo menos mais 3 propósitos. Ide por todo mundo,
pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vejam que se você lê direitinho, e eu recomendo que você leia esses dois textos, que para mim são dois textos chaves, que de alguma forma estabelecem os valores, estabelecem os fundamentos, estabelecem os sistemas. São textos que revelam os 5 propósitos deixados por Jesus para que esses propósitos eles dirijam a igreja, eles governem a igreja. E eu penso que o equilíbrio desse corpo, lembra que eu falei que o corpo humano ele precisa estar equilibrado, sistema nervoso, sistema digestivo. Se esses sistemas não estiverem, se um deles não funcionar muito bem, todo o corpo humano ele entra em desequilíbrio. E aí, quando você está liderando uma igreja desequilibrada, o que é que vai acontecer? Você vai ter que forçar o crescimento. Você vai ter que se apropriar de alguma ferramenta, de alguma metodologia, de forma inadvertida, sem reflexão teológica, sem fundamentação bíblica, para forçar um crescimento que na igreja primitiva era um crescimento natural. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês compreendem onde eu estou batendo? O ponto-chave aqui da minha fala com vocês hoje. Então, para nós, pelo menos para mim, como pastor, como líder de uma igreja local aqui no Espírito Santo, para mim, uma igreja saudável só mantém o seu equilíbrio se ela tem esses 5 propósitos que eu encontro em Mateus 22, 37 a 40 e Mateus 28, 19 a 20. Esses propósitos, eles são ordenados por Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. E eu edificarei a minha igreja. A igreja não é nossa, gente. A igreja é de Cristo. E o próprio Cristo é o fundador, o próprio Cristo é o fundamento. Paulo vai dizer que nós não podemos colocar nenhum fundamento àquele que já está acima ou no lugar daquele que já foi posto. Jesus, ele mesmo funda a sua igreja e ele mesmo comunica para os seus discípulos a forma como ele gostaria, ou os principais valores que deveriam liderar, que deveriam capitanear, deveriam governar a sua própria igreja. E para mim eu entendo que são cinco grandes propósitos que eu chamaria de 5 grandes sistemas para equilibrar o corpo, a igreja. Adoração, amar a Deus sobre todas as coisas, comunhão, batizando-os em nome do Pai, para que essas pessoas sejam integradas à família, discipulado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ministério, amar ao próximo, isso é serviço, não existe melhor linguagem de amor pelo próximo do que o serviço, e o evangelismo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, eu acredito que esses 5 propósitos, quando você realmente percebe que eles estão sendo vividos na mesma intensidade, na mesma pegada, quando você percebe que esses 5 propósitos se tornam seus 5 grandes sistemas, as 5 grandes áreas que você precisa consolidar em seu ministério, eu lhe garanto, porque não sou eu lhe garantindo a partir do meu achismo, a partir da minha lucubração. Eu estou lhe garantindo, convicto de que aquilo que Jesus deixou como fundamento para a igreja, se funcionou para a igreja primitiva, vai funcionar para você também. Eu gosto muito das frases, ou de uma frase que, para mim, quando ela aparece na boca de qualquer pastor, que é uma referência de líder no Brasil, eu digo, esse cara deve ser seguido. E eu gosto muito de seguir um pastor que sempre diz a seguinte frase: não invente a roda. A roda já foi inventada, gente. E muitas vezes a coisa não está funcionando em seu ministério, em sua liderança, em sua igreja, porque você está tentando inventar a roda. É a crise, é a síndrome da originalidade. Eu quero ser original, eu quero inventar a roda, eu quero inventar um novo método, eu quero mostrar para todo mundo que eu descobri como é que a coisa funciona. Mas muitas vezes a coisa ela não está funcionando exatamente porque você está levantando a roda e inventando a roda, melhor dizendo. E inventar a roda muitas vezes
é não copiar Jesus, é não copiar a Bíblia, é não copiar aquilo que a Bíblia realmente está ensinando há muitos anos e que a igreja primitiva, ela assimila, reproduz e o crescimento nela é natural. Porque lá a Bíblia diz que em cada alma havia temor. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser mandar alguma pergunta aqui pelo chat, tá bom? Ou falar, ou mande aqui pelo chat, a gente responde. Em cada alma havia temor. Por quê? Porque aqueles irmãos amavam a Deus sobre todas as coisas, adoração. A Bíblia diz que eles dividiam tudo, eles compartilhavam tudo, eles se importavam uns com os outros. Quem tinha duas coisas dividia alguma coisa para quem e compartilhava com quem não tinha. Isso é comunhão profunda. Eles estavam sempre juntos. Eu gosto muito dessa expressão, unânimes. Eles perseveravam unânimes. Oravam juntos, estavam sempre juntos, adoravam juntos, discipulavam juntos. Pedro e João juntos foram ao templo orar. Essa comunhão profunda, relacionamentos autênticos. A Bíblia diz que eles também eram verdadeiros discípulos, e eles cresciam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles permaneciam nos ensinos de Jesus, porque aqui é o que a gente chama de dar continuidade, é reproduzir, é dar continuidade à tradição, àquilo que diz respeito aos ensinos de Jesus, e eles deram uma continuidade nessa transmissão desse conhecimento. Isso é discipulado. Ministério, eles serviam uns aos outros, eles compartilhavam a vida através dos dons espirituais, muito bem trabalhados por Paulo, porque ninguém na igreja primitiva ocupava nenhuma liderança, porque ainda tem muitas igrejas onde pessoas são escolhidas para lugares, e me parece que alguns são escolhidos até porque tem um certo pedigree. As pessoas não estão nos ministérios em muitas igrejas por causa dos dons que Deus deu a elas. Elas não estão lá porque servem através dos dons. Não, elas estão porque foram colocadas lá. Ninguém deveria ocupar nenhum lugar em nossas igrejas se Deus não deu a essa pessoa o dom para ela estar ali, porque Paulo disse que Deus deu dons espirituais. Quem tem dom de presidir, que presida. Quem tem dom de governar, quem tem dom de doar, quem tem dom de liderar, que lidere. E o evangelismo, que é o ID, é anunciar o evangelho a toda criatura. Então, gente, nós temos aqui, literalmente, algumas questões que a gente precisa levantar. Primeiro, falando sobre esse primeiro propósito da adoração. Sabe, a Bíblia diz no Salmo 29:2 que nós devemos adorar a Deus e expressar amor a Deus através do louvor, da oração, da entrega, da obediência. E em algum momento eu vou começar a trabalhar isso aqui com vocês. Eu vou dar mentorias sobre cada sistema desse que eu tenho na igreja, porque a nossa igreja aqui ela é governada por esses 5 sistemas ministeriais, e em cada sistema desse eu tenho uma rede de ministérios, que são os ministérios que vivem em função de um propósito específico, né? Então, se nós temos adoração, nós temos que ter cultos inspiradores, nós temos que ter momentos de louvor significativos, o ensino da palavra que leva à transformação de vidas. São membros, e qual seria o resultado esperado quando a gente dissemina, quando a gente propaga o propósito de adoração? E aí você teria que ter um líder de adoração que te ajudasse a pensar sobre isso, que é exatamente incentivar os membros para que desenvolvam intimidade com Deus, expressem sua devoção em todos os aspectos da sua vida. Deus é espírito, importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade, João 4:24. Então, esse é o primeiro grande propósito. E isso a gente faz de diversas formas em nossa igreja. Não só a gente pensa muito na celebração do domingo, na forma como nós vamos cultuar, toda uma preparação de todo mundo que está envolvido nesse propósito, seja a recepção, o trânsito, a cantina, o pessoal da oração, da intercessão antes do culto, o pessoal da música, o pessoal do som, o pessoal do louvor, a pregação. Nós fazemos todo um planejamento estratégico, a série de mensagens. Por quê? Porque queremos vivenciar uma experiência de adoração que seja aquilo que Paulo disse, que quando os não crentes chegassem,
que eles ficassem impressionados com aquilo que Deus está manifestando nesse culto. Então, o culto não pode ser de qualquer jeito. O que nós vivemos no culto congregacional, isso tudo tem que ser muito bem pensado, planejado, uma intencionalidade temática, um louvor que concorde com o ensino da palavra, mas mais do que o culto congregacional, é levar cada membro a ter uma vida onde aquilo que a igreja primitiva ela vivia, havia temor em cada alma. É você fazer com que a igreja ela aprenda a viver prostrada diante de Deus. Gente, nós temos uma vigília de oração toda primeira sexta-feira do mês. E como isso tem feito a diferença. Como a nossa igreja tem crescido em adoração. Como a nossa igreja tem crescido em rendição espiritual. Como a nossa igreja tem crescido em submissão a Deus. Sabe, a gente também tem campanhas que eu chamo de momentos onde a gente tenta dar uma intencionalidade, 40 dias de rendição, 40 dias de oração, 40 dias de devoção. Agora nós temos uma leitura bíblica onde todos os dias eu mando um devocional para praticamente toda a membresia e todos os frequentadores. Estamos lendo toda a Bíblia, a gente acompanha, a gente estimula a vida devocional dos crentes e dos frequentadores da nossa igreja através de devocionais, através de sugestões de reflexões bíblicas. É como se o tempo todo a gente está estimulando a igreja para que haja temor de Deus em cada alma. Isso tem acontecido com você? Gente, se não tem adoração, se não tem busca por Deus, se não há temor em cada crente, se você não desenvolve um sistema na igreja que incentive a igreja a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, uma vigília, pelo menos uma vigília por mês na sua igreja, é estimular isso, cultos cheios da presença de Deus. Muitas vezes a gente não se prepara para esse culto, a própria liderança, ela não articula tudo que é necessário para que esse ambiente seja favorável, para que os cultos aos domingos não sejam simplesmente meras repetições, mas que sejam ambientes carregados de muita presença espiritual. Então, comece a pensar sobre isso. Agora, não adianta ter adoração, ou seja, não adianta espiritualidade vertical se não existe espiritualidade na horizontalidade. Esse é o segundo propósito. O texto diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão, no partir do pão. É essa comunhão genuína que cria um ambiente de amor, de aceitação, de pertencimento, gente. Anota essa expressão, porque essa expressão ela tem feito uma diferença tão grande na nossa igreja. Nós não somos um lugar para frequentar, nós somos uma família para pertencer. Se você não transmite a ideia de que a sua igreja é mais do que um lugar, porque, gente, igreja não é salão de beleza para frequentar, igreja não é shopping para frequentar, igreja não é supermercado para você de vez em quando ir, sair, não. Igreja não é qualquer lugar. A igreja é a família de Deus, gente. E aqui está um ponto muito sério. Não adianta essa busca por essa via vertical, por esse relacionamento com Deus, se a gente não vive o que a Bíblia diz, de que aqueles que dizem que amam a Deus devem amar os seus irmãos. E aí você tem que ter um sistema. Como você precisa do sistema da adoração para equilibrar esse corpo, um outro sistema do corpo de Cristo que precisa estar equilibrado é o sistema das relações humanas. E aí você tem que ter uma estrutura ministerial, sei lá, pequenos grupos, células nos lares, eventos de confraternização, estruturas de cuidado pastoral, como nós temos aqui o Morada Escuta, o gabinete, espaços para que as pessoas desenvolvam relacionamentos significativos. Aqui nós criamos a praça de alimentação, porque logo após o culto, essas pessoas são estimuladas para que fiquem. Até isso a gente estimula a igreja. Não saia logo. Hoje nós temos uma igreja que acaba o culto, muitas vezes as pessoas rapidamente elas saem ali do auditório da igreja e rapidamente voltam para suas casas. Isso é muito resultado do que o Covid produziu em nós, uma falta de conexão profunda com as pessoas.
Então você tem que criar um sistema que gere essa sensação de que nós não estamos aqui porque isso aqui é um lugar para frequentar. A igreja não é um sistema religioso. A igreja não é uma instituição fria. A igreja não é uma organização. A igreja, gente, é um organismo. Então isso pressupõe vida. Igreja não é uma estrutura fria, burocrática, para você gerar manutenção. Igreja é organismo. Onde estiverem 2 ou 3, eu estarei lá. A igreja nunca precisou de paredes para se manifestar. Jesus estabelece um princípio que a igreja é organismo, não é organização. Por mais que a igreja, como organismo, ela necessite de uma organização, de uma estrutura, é lógico que estrutura é uma coisa importante, mas mais do que isso, você precisa de uma estratégia. Se você pensa a igreja apenas como estrutura, não funciona. Mas quando mais do que uma estrutura, você pensa numa estratégia, em sistemas que ajudem a sua igreja a se sentir equilibrada, e uma das formas de equilibrar a igreja não é levar a igreja apenas para uma dimensão de adoração, é empurrar a igreja para um sistema de relacionamentos, é levar as cargas uns dos outros. Na sua igreja, o que é que você faz? Retiros de comunhão, coisa muito boa. Sabe, pequenos grupos. Gente, isso é tudo muito, isso é maravilhoso. Não, se tem uma coisa que não pode faltar na igreja, é célula, pequeno grupo, reunião nos lares, sabe, é uma praça de alimentação. Sua cantina tem que funcionar, porque igreja que não tem cantina, logo após o culto, as pessoas, elas desaparecem. Provoque esse momento onde as pessoas se encontram. É o abraço. A gente nunca deixa de ter esse momento no culto, onde você provoca, porque se você deixar, as pessoas simplesmente estão ali, mas elas não se sentem pertencentes. Pertencimento é uma das palavras-chave. 3 coisas as pessoas precisam na pós-modernidade. Elas precisam encontrar sentido para a vida delas, elas precisam encontrar um propósito para a vida delas, mas elas também precisam se sentir pertencentes. Entende? Então, é mais do que ser membro, é pertencer a uma família onde você cresce espiritualmente, onde você recebe apoio e dar apoio, onde você desenvolve amizades profundas, porque é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então, igreja tem que ser familiar, gente. Igreja é lugar onde a gente se abraça, onde a gente se beija. Igreja é lugar onde a gente cita o nome das pessoas. Jesus, a Bíblia diz, Jesus conhece as pessoas, conhece suas ovelhas pelo nome. Eu não estou dizendo que como líder você vai ter condições de decorar o nome de todo mundo. Minha igreja está crescendo, mas eu sei o nome de todo mundo. E muita gente fala assim, pastor, eu fico impressionado como você cita o nome de tanta gente. Por que é isso? Essa coisa de igreja sem toque, sem abraço, sem cheiro, sem acolhimento, gente. Por isso você tem que ter um ministério de recepção muito bom, para saber acolher as pessoas. Você tem que ter um ministério de integração, que é um ministério que conecta quem está entrando. Você tem que ter um cartão, onde as pessoas que estão nos visitando, elas precisam deixar informações para depois elas serem integradas, conduzidas para o sistema da visão, conduzidas para o pequeno grupo. Gente, se você não entende isso, se você não compreende, a igreja primitiva, ela tinha muito comunhão. Então, veja, o primeiro sistema da minha igreja é o sistema de adoração, que é um propósito. O segundo sistema que traz equilíbrio é o sistema da comunhão. E aí depois eu vou trabalhar isso de outras maneiras e vou aprofundar isso com você de forma mais prática. Terceiro, o sistema do discipulado, gente. É perceber que cada pessoa da nossa igreja está numa fase de vida. Uns são novos convertidos, precisam ser acolhidos, precisam ser discipulados, precisam crescer, dar esses primeiros passos na fé. O segundo passo são os cristãos que já estão em processo de crescimento, não são mais novos convertidos, e você precisa colocar esse pessoal numa outra escala de formação, desenvolvendo hábitos, desenvolvendo conhecimento bíblico. Outros já são cristãos maduros. Cristãos maduros, eles precisam agora entrar em outro processo, que já é o desenvolvimento do caráter deles.
E aí você tem o cristão que já pode ser um discipulador, que é a capacidade de ensinar e reproduzir a fé em outros. Paulo vai dizer a Timóteo: e o que de mim ouviste e de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outras pessoas. Ou seja, uma coisa importante que a nossa igreja tem é essa ideia, preste atenção, de que nós precisamos entender o discipulado não apenas como a EBD. Gente, EBD não é discipulado. Preste atenção no que eu estou falando. EBD faz parte do discipulado, mas uma EBD, ela não consegue abarcar toda a complexidade do discipulado. Então, nós temos aqui o discipulado em 3 dimensões, que depois eu vou explicar para vocês em outra mentoria. Na dimensão pessoal, que é a vida da pessoa com Deus; na dimensão educacional, que é a Universidade da Bíblia, que nós temos na quarta; nosso sistema de classes, que é o trilho da visão; os fundamentos da fé para quem é novo convertido; e os cursos que, depois que a pessoa passa pelo trilho da visão, ela agora tem a possibilidade de continuar crescendo, amadurecendo sua fé, conhecendo mais a Bíblia e desenvolvendo o seu caráter cristão, até que esse cristão se sinta mais maduro para poder discipular outras pessoas. Por isso que a EBD é só um ponto dentro de um universo que a gente chama de discipulado. Achar que a EBD resolve o caráter de um cristão, não resolve. Porque EBD não é só uma questão, uma situação, ou EBD não pode ser uma coisa concebida a partir meramente de um prisma educacional. A EBD precisa também ser entendida pelo prisma pessoal, que é a devoção, pelo prisma educacional, que é a transmissão do conhecimento, mas pelo prisma relacional, é o vida na vida. Quando o discipulado, ele atende, ou ele de alguma forma acontece a partir dessas 3 vias, aí sim você pode dizer que tem discipulado na sua igreja. Se não, o que você tem é só uma EBD. Alguém pergunta aqui: bom dia, pastor, uma igreja com muitos membros nem sempre significa uma igreja saudável. Então, como identificar quando uma igreja não é saudável? Eu posso responder. Para mim, está claro. Uma igreja não é saudável quando ela não tem o equilíbrio desses 5 propósitos. A igreja que só adora, mas ninguém é discipulado, ninguém é confrontado. Uma igreja que todo mundo discipula, mas ninguém adora. Ou uma igreja onde tem muita comunhão, muito retiro, muito evento, mas ninguém é discipulado, ninguém tem vida com Deus, ninguém evangeliza. Ou uma igreja que só faz serviço social. Ela é toda focada no serviço social, no serviço ao próximo. Mas todo mundo serve, mas ninguém é tratado, ninguém é discipulado, ninguém tem vida com Deus. Ou uma igreja que todo mundo quer ganhar todo mundo para Jesus, é como se fosse uma multiplicação de gente, é simplesmente um crescimento social, mas uma igreja que cresce em números, mas você não vê a diferença na qualidade da vida desses cristãos. Não adianta crescimento quantitativo, gente, sem crescimento qualitativo. Então, você precisa olhar para esses 5 propósitos como se eles fossem aquilo que baliza, aquilo que traz equilíbrio. Se está faltando um deles, está na hora de repensar tudo. E essa é uma pergunta que eu já faria para você, né? Gostaria até que cada um aqui já pudesse responder. Desses 3 propósitos que eu vou falar aqui, que eu já falei, eu vou acrescentar mais 2. Desses 3, qual é que já está faltando, que você percebe que você deveria? Responde aqui no chat. Qual desses 3 propósitos que eu já citei, que você já percebe algum problema que já poderia ser detectado hoje? Lembrando que nas próximas mentorias nós vamos aprofundar mais cada propósito, como é que você desenvolve uma rede de ministérios, como é que você organiza isso na sua estrutura ministerial, como é que você pode ter os 5 propósitos como 5 grandes sistemas para você organizar a sua igreja e também a sua própria estratégia. Então, fique tranquilo que nós vamos te dar esse suporte também. O 4º propósito, o propósito do ministério.
Será que você tem um sistema que estimula o voluntariado? Aliás, muita gente da semana passada disse: mas eu sofro porque o pessoal está desanimado. Mas talvez tem muita gente querendo servir. Você tem um sistema ministerial que gera essa empolgação ou que faz o tempo todo o próprio voluntariado, ele mesmo, se multiplicar de forma orgânica? Você tem um sistema onde as pessoas descobrem os seus dons? Você tem um sistema de capacitação e treinamento e desenvolvimento de pessoas? Ou você é o tipo de gente que cobra, o tipo de pastor e líder? Você só cobra, 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 cobra das pessoas, fica chateado porque elas não te dão o que você espera delas, mas a pergunta é: como esperar das pessoas aquilo que você nunca deu para elas? Essa é uma boa pergunta, não? Espera do outro que você nunca deu para o outro. Você só pode esperar o melhor das pessoas se você investiu, se você agregou valor à vida delas. É o que eu estou fazendo aqui com vocês e espero que depois vocês façam isso com outras pessoas. E engajamento, para você engajar as pessoas, você precisa, senão isso vai pesar sobre o mesmo grupo que sempre carrega o mesmo piano, mas não tem como ter uma multiplicação de voluntariado se você não tem um sistema de voluntariado, um sistema de servo, de gente que se compromete, uma rede ministerial muito bem montada, uma estrutura, um processo de onde as pessoas descobrem os dons, depois elas são capacitadas, depois elas são engajadas. O 1 de Pedro diz que cada um exerce o dom que Deus lhe deu, cada um exerça. Mas como é que Deus deu dons, mas o próprio pastor não sabe montar um sistema? E o último propósito, que é o evangelismo, que é fazer com que todos se sintam responsáveis pelo ID, é treinar os membros com métodos práticos eficazes, sabe? É o que Pedro diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É criar estratégia, gente. A gente criou agora uma estratégia, sabe? E os nossos grupos estão se multiplicando. Criamos agora uma estratégia que, na verdade, eu copiei do pastor Carlito, 333. Coloque na sua lista 3 nomes. Durante 3 semanas, ore 3 vezes ao dia por essas pessoas. Olha só, olha que estratégia simples. Meus irmãos, cada um aqui, coloque 3 nomes num papel. Durante 3 semanas, ore por essas pessoas. Mas durante essas 3 semanas, você vai orar 3 vezes ao dia por essas pessoas. E no final, chame essa pessoa para um jantar com você ou com o seu pequeno grupo. Parece ser uma coisa simples, mas está funcionando em nossa igreja. O nosso grande problema é que a gente acha que o simples não funciona. O simples funciona também. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Vejam, 5 sistemas: adoração, comunhão, discipulado, ministério e evangelismo. E aqui está, e é onde eu encerro hoje, para agora vocês fazerem perguntas. É preciso que haja equilíbrio. Sua igreja, ela cresce naturalmente exatamente quando você decide equilibrar isso na sua vida. Veja bem, é preciso adoração, é preciso comunhão, é preciso discipulado, é preciso ministério, é preciso evangelismo. É como se fosse um sistema, gente. Falhou em um desses pontos, você está em desequilíbrio. Se você desequilibra, você vai se sentir forçado a ter que também forçar o crescimento, sendo que na igreja primitiva era esse sistema que equilibrava esse ambiente, esse ethos ministerial, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Se o Senhor não tem acrescentado a sua vida, ao seu ministério, tem alguma coisa errada com o seu sistema. Ele está em desequilíbrio. E aí é que alguém está me perguntando aqui: bom dia, pastor, na minha igreja há muita religiosidade. Como discipular membros de igreja que não são cristãos há muito tempo, mas que não toleram jovens que usam brincos e tatuagens e não entendem a nova geração? Precisamos orar, minha irmã, pela sua igreja. Orar para Deus quebrar, mas eu te digo que está faltando também uma intencionalidade para que vocês ajudem, para que aqueles que são defensores de uma religiosidade, eles também sejam discipulados, eles também aprendam de que essa religiosidade está matando a igreja. Mas é isso, a gente tem que, e se existe um problema, precisamos
depois de identificá-lo, criar uma estratégia. Tudo, gente, todo problema pode ser resolvido. Mas você, como líder, você tem que ser intencional naquilo que você está percebendo que está prejudicando a sua própria igreja. Então, o diagnóstico é esse aqui. Esse é o diagnóstico, tá? Edneia, depois a gente pode conversar no particular aqui sobre esse problema específico. E aí eu pergunto a você, olhando para uma adoração, cultos vibrantes e participativos, né? Isso é sinal de saúde, sinal de enfermidade, formalismo e apatia. Como é que está a sua igreja? No que toca a comunhão, uma igreja com saúde, ela tem relacionamentos profundos e acolhedores. Numa igreja onde os sinais de enfermidade são claros, existe isolamento e conflitos não resolvidos dentro dessa igreja. Sobre o discipulado, há sempre crescimento contínuo e transformação de vida. Gente, não tem nada que legitime seu ministério do que ter vidas transformadas. Para mim, é a melhor resposta que a gente dá para a oposição. Se Deus está transformando vidas em sua igreja, é porque está vendo discipulado. Se você percebe que ninguém está passando por transformação nenhuma, abra os seus olhos. Porque sua igreja está dando sinais de enfermidade, estagnação e imaturidade. Ministério. Alta participação na sua igreja, há uma alta participação e engajamento dos membros no serviço, ou são sempre as mesmas pessoas? Isso é sinal de enfermidade, sobrecarga de poucos e passividade da maioria. Você não pode, você tem que dizer, irmãos, a palavra-chave da minha igreja é compromisso. E evangelizo. É o impacto da igreja na comunidade, é o crescimento numérico, isso é sinal de saúde, sinal de enfermidade, introspecção e falta de novos convertidos. Então, se não tem conversão, se não tem batismo, se ninguém está chegando de novo para o PG, para a igreja, você está achando que está tudo bem? Não está tudo bem. Porque o Senhor acrescentou os que iam sendo salvos. E se eu lhe perguntar agora, esse diagnóstico, como é que está a sua igreja? Como é que está a sua igreja? E o que é que você acha desse diagnóstico? Depois eu mando para vocês aqui e a gente vai dar continuidade a tudo isso durante esse processo. O que é que está mais faltando na sua igreja? Eu pedi aqui para vocês responderem. Ô, gente, vocês estão aí do outro lado mesmo? Mostra aí a carinha para mim, porque aqui para nós é tão ruim ninguém mostrar a carinha. Eu fico aqui dizendo assim, meu Deus, onde é que está esse meu povo, essas minhas ovelhas? Ah, Celso, eu já estava aqui dizendo onde estava você aqui? Muito bem. Se vocês olharem para a igreja de vocês hoje, onde está a principal enfermidade? Quais seriam as principais enfermidades? Quais seriam os principais gaps? O que é que vocês percebem que mais tem faltado e talvez seja isso que represente o grande entrave? Gente, eu não acredito em crescimento fabricado pela igreja. Crescimento fabricado por metodologia de crescimento, eu tenho as minhas suspeitas, porque para mim esse crescimento não é sustentável, gente. Para mim não é. Para mim, o que sustenta o crescimento da igreja é a saúde. Se não há saúde nesses 5 sistemas que o próprio Jesus deixou para nós como vetores que devem dar sustentabilidade à sua igreja, eu diria que o crescimento que nós estamos chamando de crescimento pode ser simplesmente alguma coisa que disfarça a própria doença da igreja. Por isso que eu estou dizendo, igreja que cresce nem sempre é sinal de saúde. Se a saúde não precede, é preciso que se você tem uma quantidade enorme de gente que está vindo para essa igreja e essa quantidade enorme de gente não está num processo de discipulado e de crescimento espiritual, eu continuo dizendo que você deve suspeitar desse seu próprio crescimento numérico. Alguém dizendo assim, sim, graças a Deus, a minha igreja até que está crescendo, mas os donos da igreja são muito resistentes. Nós temos gente, né, que acha que é proprietária da igreja. A gente tem que se aproximar dessas pessoas, a gente tem que gerar nessas pessoas uma consciência de quem é a igreja. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? O que é que você acha dessa ideia de Jesus, de igreja saudável, dessa igreja primitiva, que o pessoal olha para o texto bíblico e acha que a igreja primitiva ela tinha um método, né? Como se a igreja primitiva ela tivesse uma fórmula mágica. Será mesmo? Será que na cabeça deles tinha uma fórmula?
ou que eles viviam, na verdade, era aquilo que era extremamente natural, porque eles eram governados por esses 5 propósitos, entende? Como é que fica na cabeça de vocês? Alguém teria alguma dúvida, alguma questão que gostaria de colocar para que eu pudesse ajudar vocês? O que é que passa na mente de vocês agora? Pastor Zé. Sim. Bom dia. Bom dia. Eu vejo aqui que ali se viu em comunhão, né? Então, acho que tinha muita... eles trabalhavam com empatia, né? Com aquele que não tinha. O que você está precisando, acho que é o que está faltando muito em nossa igreja hoje, sabe? Eu vejo assim, chega um visitante, ninguém é capaz de chegar lá e perguntar, que bom que você veio, sabe? Então, eu acredito que seja isso que existia naquele tempo, sabe? E eu acho, Jean, que aí é muito fácil depois alguém chegar e dizer que a culpa da igreja não crescer é do pastor, né? Porque tem que ter um culpado, né, para a igreja não crescer. Mas como é que uma igreja cresce se até quando o visitante chega ele não é bem recebido? Como é que uma igreja cresce se quem chega para visitar a nossa própria casa não se sente tão pertencente, tão acolhido? Então percebam que muitas vezes o problema não está em encontrar, Jean, um método. O problema está em nós mesmos, é na forma como a gente tem se colocado, é na maneira como a gente tem acolhido. Por exemplo, uma coisa que para mim está claro, e aí eu aprendi muito, não ter dificuldade de estabelecer um alto padrão de compromisso com a minha igreja, porque hoje tem muito pastor com medo gente, nós temos que ter compromisso. Não, porque quando se pede compromisso, o pessoal se assusta. Então, depende do tipo de igreja que você quer ter. Se você quer ter um tipo de gente que não se compromete, não fale nada sobre isso. Mas se você quer realmente ter uma igreja saudável, fale sobre compromisso. E Deus vai começar a atrair, vai demorar o crescimento. Mas à medida que isso se consolidar, Deus vai atrair para a sua igreja pessoas que tenham esse tipo de filosofia na cabeça delas. Então, muitas vezes, a gente tem medo de realmente viver um ministério saudável porque a gente ainda não se submeteu aos princípios estabelecidos pelo próprio Cristo. Então, comunhão é um dos, Jean, não é apenas o único, mas ele é um dos sistemas. Uma frase que mudou, assim, eu não diria que a frase mudou minha igreja, mas, cara, quando eu comecei a dizer que nós não somos um lugar para frequentar, mas nós somos uma família para pertencer, eu não sabia que essa frase produziria tanto impacto na minha igreja. Gente que veio para a igreja porque ouve isso do pastor todo domingo. Sabe? Parece ser uma frase tão idiota, tão simplória. Comece a repetir essa frase na sua igreja. Olha, eu quero dizer para você que está visitando nossa igreja, nós não somos um lugar para frequentar. Nós não somos um salão de beleza, nós não somos um shopping, nós somos uma família para você pertencer. Gente, isso comunica para o mundo pós-moderno algo revolucionário, porque ninguém quer se importar mais com ninguém. Então, é preciso perceber que uma simples frase já pode mudar muita coisa, tá? Alguém diz assim, em uma situação de uma igreja não saudável, há a possibilidade de pastores adoecerem junto com ela? Claro. Só que eu vou sustentar uma tese aqui que talvez vai doer. Muitas vezes quem adoeceu a igreja foi o próprio pastor, porque ele mesmo não soube liderar essa igreja. Eu diria que igrejas doentes, esse processo é mais resultado de pastores e líderes adoecidos do que igrejas, porque a igreja ela tem que ser guiada. Eu aprendi isso com o meu mentor. A igreja não sabe o que a gente sabe. Nós estudamos teologia, somos nós que estudamos Bíblia, nós somos os líderes. Então, se a minha igreja está adoecida, eu preciso, então, me tornar saudável. Porque líderes saudáveis são pessoas que podem também conduzir a igreja por um processo onde essa igreja pode, sim, se curar de muita coisa. Agora, a pergunta é, que tipo de estratégia você vai usar? Você vai continuar fazendo o jogo que todo mundo faz? Por exemplo, você vai continuar fazendo o que todo mundo faz, ficar fazendo um monte de evento para fazer a igreja se movimentar. E só porque nos eventos a igreja se apresenta, você fica dizendo para todo mundo que a igreja está bem, sendo que a igreja não está bem, porque eventos,
é vento. É vento. Veio, passou, acabou. Acabou. E tem muito pastor e tem muito líder dizendo que a igreja está bem, porque todo dia é congresso disso, é congresso daquilo, e inventa e gasta dinheiro, e pior, é evento que só, se brincar, é evento que só atrai membros de outras igrejas, e você está dizendo que isso é saúde? Não. Saúde é quando o pecador se arrepende. Saúde é quando os membros da igreja são transformados. Saúde é quando todo mundo vive em comunhão. Minha igreja, preste atenção, foi feita agora uma pesquisa que milhares de crentes nunca leram. Apenas entre 3 a 5% dos crentes evangélicos leem a Bíblia. E nós acabamos de implantar agora uma campanha onde estamos lendo toda a Bíblia em 2025. Por quê? Porque nós acreditamos nisso. Não basta apenas dizer que domingo à noite a igreja está lotada, se quem está entrando para adorar, não está saindo para servir. Aliás, pastor Carlito diz que se você quer medir a saúde de uma igreja, nunca meça a saúde, nunca queira medir a saúde de uma igreja pela quantidade de gente que entra, mas comece a medir a saúde da sua igreja pela quantidade de gente que sai para servir, que sai para discipular. Porque até a própria quantidade de gente que se apresenta nem sempre é sinal de que sua igreja está saudável. Então, eu quero ajudar vocês a terem igrejas saudáveis. É isso que vocês querem? É isso mesmo que vocês querem? Sabe? É isso que vocês desejam para o ministério de vocês? É isso que vocês querem para a liderança de vocês? Porque eu sou muito bem mentoreado para ter a igreja que eu tenho hoje, e se eu disser para vocês que está tudo resolvido, não está. Mas eu luto com toda a minha força. Na minha igreja, nós tínhamos 250 pessoas no culto de domingo à noite. E na vigília tinham 10 pessoas. Até que um dia eu disse, no domingo à noite, para a minha igreja, se quase a mesma quantidade de gente que vem no domingo à noite não aparecer na vigília, eu vou repensar sobre o meu ministério. Eu pergunto a você, qual a quantidade de gente que aparece nos seus cultos de oração? Entende? Então você tem que repensar. Ou você se sente seduzido por aquilo que não mede a saúde, ou você vai reproduzir o mesmo discurso de todo mundo. Tá bom, gente? Ajudou vocês em alguma coisa? Mas, hoje foi só uma palavra introdutória, tá certo? Na próxima mentoria, a gente vai expandir esse conceito. A gente vai ampliar esse conceito. É só a introdução. Se vocês querem fazer parte de um movimento de igrejas saudáveis, eu quero mentorear você. Agora, não espere de mim fórmula mágica. Não espere de mim, pastor, mas me fala como é que resolve. Resolve é você pensando sobre esses 5 pilares. São esses 5 propósitos. Se você está plantando uma igreja, e aí eu quero dizer, quem aqui é plantador de igreja? Levanta a mãozinha aí. Quem aqui é plantador de igreja? Que está plantando uma igreja? Levanta aí. Ok. Aqui está o segredo. Se a sua igreja ainda está pequena, eu quero te dizer que você tem uma grande chance. Se a sua igreja já tem muito tempo, aí, meu amigo, o seu trabalho vai ser maior. Mas se você está plantando uma igreja, você tem uma grande chance de implantar um ministério saudável. Você só precisa tomar essa decisão. E eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para pegar na sua mão e estou aqui para te ajudar. Tá bom, gente? Legal? Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Que Deus esteja abençoando. Vamos para a fotinha? Cadê a fotinha? Aparece aí agora a cara. Porque tem um pessoal que não aparece. Eu fico perguntando se esse pessoal que não aparece está mesmo comigo aqui na mentoria ou se esse pessoal está fazendo outra coisa. Mas Deus tenha misericórdia de cada um de vocês, tá? Cada um aqui vai prestar contas a Deus, meus irmãos. Muito bem. Mas vamos tirar aquela fotinha bacana, legal, com os meus mentorados. Cadê o resto aqui? Quem vai aparecer aqui, botar a carinha aqui também. Temos amigos de todo o Brasil aqui, e gente boa, gente bacana que quer servir a Deus e levar a igreja. Aí, dá um sorriso aí, pessoal. Deixa eu só colocar aqui a exibição. Deixa eu ver aqui. Tá. Tem gente aqui, tem gente do outro lado. Olha quem está aqui. Cissa também está aqui, que legal. O pastor Tiago também está aqui, lá de Minas Gerais. Deixa eu tirar outra foto aqui agora com quem está na outra tela também. Aqui, mais gente aparecendo, mostrando a carinha. Vocês não estão devendo no comércio, não, né? Que tem gente que não aparece na live, porque tem medo depois eu postar essa live. Muito bem. Ótimo, tá? Ô Israel, que é meu aluno lá do seminário de CETEBS, faz uma oração por nós.
agradecendo, Israel, por esse tempo aqui de mentoria. E lembrando, toda sexta-feira estamos aqui às 8 horas da manhã e a live estará gravada para depois você pensar. E eu já vou enviar esse material, tá certo? Que eu produzi para vocês terem também. E a gente vai dar continuidade na próxima mentoria. Vamos lá, Israel, vou fazer uma oração aqui, orando por todo mundo aqui. Santo Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, pois sabemos que a Tua vontade é doce, perfeita e agradável. Faz-nos, ó Pai, olhar para o que precisamos caminhar, no que a nossa igreja, as nossas igrejas carecem, Senhor. Que possamos entender a Tua vontade, Senhor, o Teu querer, e também, ó Pai, de sermos um no centro da Tua vontade, ó Pai, que possamos caminhar em passos firmes, em nossa santificação, para que a igreja possa também ver em nós que somos servos teus, ó Pai. Dê-nos aí no final de semana abençoado, cuide e sustenta a vida do pastor Oséias, ó Pai, que tem sido instrumento do Senhor na nossa educação, na nossa formação e no nosso caminhar. Fortalece-nos em Ti, pois oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Lembrando que semana que vem estamos aqui. Jean, vai vir mesmo, Jean, de Curitiba, vai estar aqui com a gente na nossa conferência. Olha, conferência semana que vem. Espero vocês aqui, 9 e 10 de abril, primeira Conferência Internacional de Igrejas Saudáveis. Um grande abraço. Fala contigo. Estou definindo, fala contigo aí. Ok, beleza. Tchau, gente. Beijão no coração. Bom final de semana. Tchau, tchau.